começa com a primeira pergunta. Então vamos lá, meu nome é Anis Praga, né? Eu trabalho na área de tecnologia, sou CS Design, mas trabalho com transformação digital com foco em pessoas. E o trabalho com intuição, ele vem mais ou menos quase uns 4 anos, né? Começou muito antes, fora um pouco da ciência, era muito mais a questão do feminino. E aí eu descobri pessoas incríveis, principalmente no Brasil, tem um grande pesquisador, o Álvaro Dias, que fala muito de intuição para tomada de decisão. E a partir daí começou o meu estudo e buscando mais e mais conhecimento e compartilhando com essas mulheres incríveis que eu encontro no caminho. Que bom, Anis. Então eu vou começar com aquela pergunta base do nosso papo hoje. Diz pra gente aí, o que que é intuição? Eu acho legal, Paty, né, e Lília, pensar primeiro o que não é intuição, né? Eu sempre começo assim, porque falar da intuição, quando você não entende, né, o que não é, acho que fica muito mais difícil. Tem uma brincadeira que eu falo sempre para as minhas alunas e alunos, né? Olhou para a cara daquela pessoa e olhou assim e falou: Poxa, não fui com a cara daquela pessoa. De cara, isso não é tua intuição. Se você está com algum problema, vai para terapia resolver isso, porque alguma coisa naquela pessoa deu um gatilho e você ficou meio balançada, né? A intuição, ela é muito mais é um sentimento de saber. Eu não sei racionalmente explicar o que é, mas eu sei que sei. E aí que é o grande barato, né? Acho que a intuição ela está muito centrada na confiança. O quanto mais confiante você se sente, o quão você lida com a situação, isso te ajuda muito na tomada de decisão intuitiva. Então, está muito conectado à confiança, está muito conectada à questão do seu autoconhecimento, está muito centrado em conhecimentos que você tem mais estruturados no teu consciente e o teu subconsciente ele está ali, né, te ajudando nesse processo. Então a intuição tem a ver com emoção, Anis, ou não? Não, aí é que tá, né? Esse que é o grande barato. A intuição a gente precisa separar um pouco da emoção. O que que é emoção, né? Emoção é tudo aquilo que te leva a despertar pelo menos esses cinco sentimentos básicos, que é raiva, alegria, tristeza, o que a gente chama de nojinho. Ai, não fui com a cara de fulano, isso é nojinho, né? Então, esses são os sentimentos básicos. Então, isso não é intuição, isso é tua emoção, é um elemento que ajuda na tomada de decisão, sim, mas ele está num outro campo, né? A gente toma decisões com vários elementos. A gente vai falar um pouquinho, né, da intuição na tomada de decisão, mas eu acho que o que é legal entender é o que é minha emoção gritando, né? E aí a gente está num outro campo. Então, Anis, a proposta da Lei de Uma com a formação Blow Up é justamente potencializar as mulheres no exercício da liderança feminina em todos os contextos, todas as parcerias, para que elas possam se sentir, além de empoderadas, que elas possam se sentir realmente capazes, né, no seu dia a dia. De que maneira a intuição pode ajudar nessa tomada de decisão, pode ajudar na conscientização feminina da capacidade dela, para que ela possa exercer a liderança em qualquer lugar que ela esteja e como ela pode se posicionar? Como é que a intuição ajuda a que ela faça aquele mapeamento do contexto dela? Eu acho que o primeiro ponto é entender os benefícios da intuição, né? A intuição ela tem assim pelo menos 3 grandes benefícios e isso colabora muito para essa mulher se sentir empoderada nesse processo de decisão. Um é a confiança. Quanto mais eu sinto que sei e quanto mais assertiva sou nas minhas decisões, mais confiança eu tenho. E isso me deixa, né, muito segura de mim, né? Esse eu acho que é um ponto principal. O outro é esse despertar da criatividade. Muitas vezes a gente fica meio estagnada, mas a intuição ela desperta a criatividade, porque você exercita o tempo todo. Que coisa é essa que eu sei que sei, mas racionalmente aquilo ali não está claro. Então, muitas vezes você tem que captar coisas muito subjetivas. Né? Então, a tua criatividade está ali. E a outra é a inovação mesmo, né? Por isso o programa fala muito da inovação, né? Da intuição à inovação. O que eu intuo que eu posso concretizar. E essa concretização, ela também vem a partir do desenvolvimento dessa habilidade intuitiva. Então, eu Anis, diria que esses 3 benefícios deixam uma mulher, assim, uma senhora de si mesma para poder liderar, seguir e ser líder de si mesma, né? Acho que esse é o grande ponto. é muito, muito A heroína da associado. jornada, né? A Eu heroína da percebo, sua própria jornada. eu percebo que está muito associado ao poder pessoal, né, Anis? Aí eu também já falei, inclusive, uma frase que eu não sei nem se é verdadeira ou não, né?
mas existem intuições que são boas e intuições que são ruins. Eu, por exemplo, como pessoa, apesar de me entender bastante dona de mim, às vezes eu falo, cara, não sei se isso é intuição, se isso é cisma, se isso é um sabotador na minha cabeça, se eu que estou tentando me boicotar de alguma coisa. É difícil a gente separar aquilo que é intuição, né? E aplicar isso no dia a dia. Muitas vezes ouço pessoas falando assim, a minha intuição não falha. Eu fico pensando, mas não sei se a minha falha. Existe isso de intuição boa, intuição ruim, intuição que falha, intuição que não falha. Isso é real? Acho que tem Aí aqui dois... Fala. queria aproveitar e perguntar uma coisa, já embalando aí no que a Lilian está falando. A intuição é feminina? É uma característica só feminina? A intuição é uma habilidade desenvolvida por homens, mulheres, assim, qualquer ser humano. É um desenvolvimento, né? Não é um dom, como muitos acham. E o que é legal do que a Lilian falou é entender duas coisas. A gente tem instinto, né? E o que é instinto? É aquela coisa de vida ou morte. Eu vou, me protejo no perigo, tem a coisa do vou em frente, porque é isso, esse é o instinto, né? O básico. E tem a intuição. E aí tem um terceiro elemento que a gente precisa, né, colocar nesse jogo, que são as emoções, né? Que aí sim é onde a gente se sabota. Então, o grande barato de colocar essa intuição em prática é um exercício. Por exemplo, se você for andar de bicicleta, primeira vez você vai ficar meio, né, titubeando, na segunda você já vai melhor, na terceira vai bem, na quarta você já nem está raciocinando esse andar de bicicleta. Então, o primeiro ponto, assim, acho que é a dica que eu dou sempre, qual é o teu canal intuitivo? Cada um tem o seu, né? O meu, por exemplo, eu sou muito visual. É como se eu olhasse aquela cena, eu já vi isso aqui. Não é que eu tenha visto, tipo, né? Tipo, aquilo ali me é conhecido. Eu entendo aquele lugar, eu sei como passar por ali. Tem pessoas que são muito de pele, né? Sentiu um arrepio, alguma coisa assim, ela, opa, é por aqui. E você falou da intuição boa e ruim. A intuição, ela é um elemento que a gente tem de proteção. Quantas vezes você faz o mesmo caminho todo dia, toda hora, para o mesmo lugar, e um dia, não vou por aqui não. Por quê? É aquele sentimento de eu não sei o que é, mas eu sei que tem alguma coisa aí. O que é eu não sei. Então, ela não tem intuição ruim. A intuição, ela é uma habilidade que ela geralmente vai te trazer uma proteção, uma segurança. Por isso a tua confiança aumenta. Né? Você se sente mais segura, muito mais segura. Mas você tem que entender o que é isso que está falando com você. Né? Que sentimento é esse? Que sensação é essa, na verdade? Né? Que ela está no campo das nossas sensações. É o visual, é o tátil. Tem gente que sente sabores diferentes. Eu já tive alunos, né, que sente, às vezes, no perigo, sente um gosto metálico. E opa, por aí não. Né? Ou está numa situação de trabalho que, opa, isso aqui não está me cheirando bem. Isso é a tua intuição te falando alguma coisa, né? Então, é entender esses elementos que a gente tem, que muitas vezes a gente não traduz bem, mas quanto mais eu exercito e eu vejo que o resultado está legal, mais assertiva eu sou na minha decisão. Então, é um exercício. E tem Muito legal. eu gostei disso, separar aqui a intuição de outras coisas que rolam aqui na minha cabeça, né? Porque, assim como na minha, com certeza, de mais pessoas, tem um monte de gente aqui falando comigo, né? As minhas eus, várias eus falando aqui comigo o tempo todo. Qual delas eu levo a sério, mas como é que eu aplico? Agora, eu entendi que a intuição tem a ver com uma sensação física, né? É como se fosse um alerta, um alarme, me mostrando que aquilo é uma intuição, não é só um medo bobo É ou um pressentimento um pressentimento. ou uma Existe emoção. uma sensação física que desperta isso, né? Como é que eu aplico a intuição na prática, assim? Como é que eu faço de propósito isso? Porque, assim, a intuição, ela vem, mas se ela é uma habilidade eu posso desenvolver, e eu acredito muito nisso, toda habilidade pode ser desenvolvida. Sim. Eu passo a fazer de maneira programada, de propósito. Eu faço aquilo Consciente. de maneira deliberada, Consciente. perfeito. Então, eu tenho como usar a intuição de maneira deliberada, é isso? Sim, de maneira mais consciente, né? Uau! Você entendendo o teu canal intuitivo e treinando, né? Vamos supor, no trabalho. Você teve aquele start, vou decidir isso aqui porque minha intuição está me guiando. Você viu que o resultado foi legal.
Aí você teve aquele start, quantas vezes a gente tem isso? Putz, sabia que tinha que ter feito aquilo e não fiz. Então você já tem aí já dois parâmetros, quando você sentiu, não decidiu e não funcionou, e quando você sentiu, decidiu e a coisa fluiu, né? E tem a intuição, ela está muito ligada ao que a gente chama, né? Tem um conceito chamado flow. Quem fala muito disso são quem pratica esporte, né? Que é aquele momento em que você está tão treinado que você já entra no flow e aquilo vai, você flui, literalmente. Então, quanto mais você exercitar isso, ou seja, já entendi meu canal é visual, já estou entendendo essa situação. Decido, assertivo, beleza. Eu tenho muito meu caderninho, né? Eu comecei muito com caderninho. Hoje, sei lá, tinha que decidir isso aqui no trabalho, sentir isso e decidir aquilo. Babou tudo. Já vi que ali é tipo xizinho para mim. No trabalho, senti isso, fiz o que sentia e a coisa fluiu. Se tá certo ou errado, não sei, mas fluiu legal. Pontinho para mim. Então, começa a fazer essa gamificação da minha intuição e você vai ver que no final, assim, você lembrando da situação, é isso, não tem outra jogada, né? Então, acho que isso é que é legal entender em você. E quanto mais você faz isso, mais natural fica, mais consciente fica e mais assim, você não fica naquela, faço ou não faço? É não é? É neurose ou não é? É não sei, é minha vozinha? Não, não, é isso, ponto. É muito por aí. Bacana, muito legal esse compartilhamento. Assim. Conta uma, uma decisão que você tomou baseada na sua intuição. Como é que você descobriu isso como um caminho para você e quando é que você decidiu que isso tinha que... Você vindo da área de tecnologia, que a gente tem aquele estereótipo, né, já de uma área, vamos dizer assim, fria, entre aspas, não muito humana, majoritariamente masculina ainda, né? E como é que você se descobriu no meio disso? Conta um pouquinho da tua jornada e de que forma você conseguiu estabelecer isso com outras mulheres na mesma área que você. Então vamos lá. Primeiro, assim, algo que eu observo muito, né? Eu sou da área de tecnologia, comecei como desenvolvedora. E como você falou, é um universo essencialmente masculino. O desenvolvedor, ele tem muito esse start. Então, eu posso dizer que muitos desenvolvedores que eu conheço, eles são altamente intuitivos. Às vezes você está diante de um bug num sistema, você não sabe nem o que está causando aquilo, você olha o código todo e, caraca, tá tudo certo. Aí você está tomando um banho, tipo, cara, é aquilo, né? Então tem muito desse exercício. E como isso vem para o feminino, né? Como a Paty falou, né? A área de tecnologia é muito pragmática, muito analítica, muito, né? Tudo muito frio. E eu vou para os círculos de mulheres. E ali eu descubro um universo que eu via acontecer nesse meio, mas não entendia, né? E eu não me permitia exercitar isso. E aí conheço um livro chamado O Ciclo das 13 Matriarcas, né? E fala muito disso, de dons e talentos, né, da sua potência, e como você identifica isso através das lunações. Então, fiz um ano entendendo esse livro. Que potência é essa? Que é isso? Que talento é esse, né? E aí eu fui descobrindo, e tem um capítulo que fala essencialmente da intuição. E eu estava passando por um momento muito crítico no trabalho, né? E eu lembro, assim, como se fosse hoje, foi 2016, final das Olimpíadas, e do nada apareceu na minha frente, tipo, curso de mestrado fora do Brasil. Eu falei, o que isso está aparecendo aqui? Não procurei nada no Google, não tem nada para isso acontecer, né? E daqui a pouco converso com alguém e alguém me fala alguma coisa. Pô, sabe que fulano vai viajar para estudar, para fazer um mestrado? Eu falei, pô, de novo esse negócio? E aí você começa... Naquele momento eu não tinha consciência disso. Mas você começa a perceber que a intuição está muito conectada a uma outra habilidade chamada sincronicidade. Você começa a ver eventos que, isoladamente, eles não significam rigorosamente nada. Mas quando você tem uma questão, aquilo ali começa a te responder uma série de coisas. E aí você fala, nossa, por que a Paty falou isso comigo? Por que a Lilian falou aquilo comigo em contexto completamente diferente? E aí você começa a captar. E aí eu lembro que eu estava assim, cara, não dá, eu preciso fazer algo. E de repente é isso, vou estudar fora. E em 2018 eu decido, tipo, tirar um período para estudar fora do Brasil. Vou para Estocolmo, que foi um lugar que a primeira vez que eu pisei, parecia que o mundo tinha, tipo, aqui é teu lugar. E eu falei, é lá que eu vou. E fui, 2018, para lá. E lá, num estudo que era de tecnologia, eu conheço uma mulher que é uma mentora em vergonha. E ela fala que o grande inibidor da
da inovação é a vergonha. E às vezes a gente vê uma coisa e fala, cara, mas não vou falar porque imagina, é muito surreal isso. E a gente tinha treinamento para quebrar a vergonha. E tinha um módulo falando de intuição. E aí a gente conversando, ela falando, não, tem vários estudos científicos sobre isso. Eu fui estudar mais. Li um livro falando, né, que é a mente rápida e devagar, né, as duas formas de pensar. E tem outros livros também incríveis, tipo O Entendimento da Intuição Dentro e Fora da Ciência, que é um livro fantástico, né? Então comecei a estudar, que eu sou muito, né, cabeçuda, e aí eu falei, não, tem que entender esse negócio que é muito subjetivo. Mas é mesmo no círculo de mulheres e trabalhando com mulheres e fazendo leitura de oráculo, que foi uma ferramenta que eu escolhi como exercício, que a intuição ela fica mais acurada, né? Ela fica mais precisa. Então, essa é mais ou menos na minha jornada dentro desse caminho. Começa na tecnologia, com mais consciência e esses estudos. E agora com um programa que, assim, a minha ideia é propagar mesmo para essas mulheres esse conhecimento de uma maneira estruturada, né? Eu achei fascinante olhar para a intuição, primeiro, como uma habilidade, estou falando aqui como leiga, que nunca estudou nada disso, mas assim, como mulher que quero me desenvolver enquanto líder cada vez mais, a gente nunca chega no ponto final, não existe uma linha de chegada nesse aspecto, né? E olhar para a intuição como uma ferramenta e talvez como um caminho. Sim, e tem tudo a ver com o que a gente está fazendo na Liduma, né, Lilian? Quando a gente fala no nosso módulo lá de soft skills, né? Tantas coisas que a gente pode desenvolver para que essa liderança feminina seja realmente plena, né? E que a gente possa ter realmente cada vez mais voz e mais parcerias. Afinal de contas, a gente está falando já de novo aqui, vamos repetir, são 136 anos para que a gente tenha equidade de gênero globalmente. Então, a gente não pode deixar esse tempo aumentar, a gente tem que começar o movimento agora, né? Para que a gente, falo com a Lilian, a gente tem, né, a nossa geração tem nas mãos a oportunidade de transformar esses aspectos da liderança feminina. Conseguimos chegar em muitos lugares, ainda precisamos chegar em muitos outros, mas a gente precisa transformar esse caminho ainda, né? Para que possamos exercer isso de uma maneira realmente plena e conscientes, né? Quebrando as nossas barreiras mentais, as nossas imposturas, para que a gente possa realmente ter uma postura positiva, assertiva, mas com uma grande rede de mulheres. Muito bacana que você falou do Círculo de Mulheres, porque essa é uma das propostas que a gente tem dentro da Liduma, né? É criar realmente, colocar as mulheres para praticarem a tal da sororidade. Porque todo mundo fala que ela existe, diz o que ela é, mas ninguém ensina. Como é que a gente faz isso? Né? Então, um dos nossos aspectos na formação Blow Up é justamente esse, né, Lília? E o tema da sincronicidade é muito bacana. Né? Você tem algum exemplo de alunas suas ou de histórias que você possa trazer para a gente sobre esse olhar, assim, que a gente lê muitas vezes, eu já li várias vezes, né, da percepção feminina, né, como algo mais amplo, mais abrangente, com uma percepção mais detalhada, e que a gente tem assim, muitas informações que a gente processa, a gente é multitarefas, então a gente consegue perceber várias, vamos dizer, sincronicidades e juntar aquilo e ter uma percepção mais acurada dos fatos. Como é que isso está dentro da intuição? Como é que essa sincronicidade atua aí na intuição? E como é que a gente pode trabalhar isso com a liderança, né? Vamos lá, né? Tem uma aluna minha aqui, a Lili, que eu adoro, né? Eu fui orientadora dela na finalização do curso dela. O que é interessante, né? Eu acho que a sincronicidade, ela é uma grande aliada da intuição na tomada de decisão. Principalmente quando você ainda está, né, meio indecisa quanto ao que você está sentindo. É isso mesmo, né? A sincronicidade, ela vem como reforçar isso aí, né? Eu estou reforçando, ó. Sabe aquela questão que você sentiu que é para fazer aquilo e você ainda não sabe? Aí vem um e te reforça. E aí vem alguma matéria que fala sobre o assunto. Eu tive muito isso, né? Eu lembro que a Lili estava lá com o trabalho dela quase pronto e de repente ela chega aos 45 do segundo, professora, o que você acha de eu mudar de tema? E eu olhei assim, eu falei, cara, isso é uma decisão dela, mas eu me arrepiei toda, porque o trabalho dela estava lindo. E aí ela, não, mas tem isso, tem aquilo. Eu falei, vamos fazer o seguinte,
Pense nesses aspectos aqui e você decide. Mas acho que você está com o trabalho pronto na mão. Não, não tá, não sei o quê, bababá, e eu não vou conseguir, e não sei o quê. Mas naquele momento não era a professora falando com ela, não era a orientadora, foi algo que veio, tipo, cara, se ela mudar, o negócio vai embananar. Mas eu não queria falar isso para ela na época, né? Porque imagina, faltando, sei lá, menos de um mês para a entrega da tese dela, para ela defender, e eu falar, cara, não vai rolar. Poderia rolar, mas o que me passou foi, aquilo não vai rolar. E aí a gente estava falando pelo WhatsApp, desligou, e eu abro alguma coisa e vejo que logo no início, eu fui professora dela no início, ela falou assim, ó, você vai ser minha orientadora no final. E eu pensei, pô, daqui a um ano, ela nem vai mais lembrar de mim. E eu lembro que eu fiz uma anotação, e eu li aquela anotação, ela, eu quero falar sobre isso. E eu falei, cara, é sobre isso que ela tem que escrever. E ela tirou um notão, assim, dos alunos que eu orientei, foi uma super nota, uma banca super crítica, mas esse tipo de elemento que a gente precisa, tipo, cara, é isso, não dá para ser diferente, a decisão é dela, mas no que eu puder colaborar, é o que eu posso fazer. E acho que foi aí que acho que tudo, né, fluiu. Realmente não sabia. Ficou sabendo ao vivo, hein? Eu tô sabendo Muito ao vivo, legal, viu? muito legal. Elis, Galera. deixa eu te fazer uma pergunta justamente nesse exemplo que você está dando. A intuição, então, não é só para a gente. A gente também aplica a intuição para os outros, porque Sim. foi mais ou menos o que você narrou. E uma coisa que eu observei é a questão... Ó, eu vou ser repetitiva nas palavras aqui, desculpa. Uma coisa que eu entendi é que a gente tem que ter também desenvolvido, até talvez como um pré-requisito para desenvolver a intuição, a observação e a atenção. Eu tenho que estar atenta a isso tudo, né? Isso. Um dos módulos da formação do UP tem um exercício, um treino de ser mais atento, de ser mais observadora. Então, isso tudo também se conecta, né? A conexão entre eu... Porque assim, para a gente observar, mas aí me corrija, você que é mais especialista nisso, para a gente conseguir observar as coisas, os fatos e as pessoas, precisa existir um certo silêncio aqui dentro, né? Para que eu consiga observar isso tudo. Até para mim observar, né? As minhas vozinhas, os vários eus aqui dentro, as minhas várias Lilians aqui dentro, precisam também silenciar um pouco. E a gente treina isso um pouco na formação do UP. Então, qual é de fato, a importância de estar atenta para desenvolver essa intuição? Faz sentido isso ou Todo não sentido, necessariamente? todo sentido, né? Eu falo que é desligar o nosso Galvão Bueno, que fica falando, né? Tararara, o tempo todo na nossa cabeça, perturbando. Um exercício que eu uso muito é meditação, mas eu uso respiração, porque eu não consigo meditar, tipo, essa coisa de, não. Eu uso muitos pranayamas, que é uma forma de limpar a minha mente, e aí eu sei que quando a intuição vem, ela vem limpa, ela não vem com esses ruídos, né? Outro exercício que é muito legal, é quem gosta, desenhar. Botar para fora o que você sente de uma maneira livre, sem racionalizar. Sabe quando você está numa reunião fazendo aqueles desenhos? Aquilo é uma forma de meditação. Só que a gente usa como elemento de distração. Aí a gente não utiliza bem aquele momento. Mas está numa reunião, às vezes a gente está lá fazendo aqueles desenhos, ali tem, às vezes, alguns significados. Porque a gente não está racionalizando, a gente só usou como elemento de distração. Faz com consciência, vou botar para fora qualquer coisa. Não sei o que que é, mas minha mão está livre, né? E aí você começa a perceber como é que esse teu canal intuitivo. Dança, né? Eu fiz dança há muitos anos, é outro elemento assim. Eu tinha vários insights na dança. Porque meu corpo estava livre, minha mente estava livre, estava tudo fluindo, né? Então, esse aquietar não significa você estar paradinha de olho fechado, mas é entender até no banho. Você está lavando a cabeça e às vezes você está sentindo a água no corpo, a tua cabeça está vazia. E é quando você tem né, as grandes intuições já na hora do banho. Tipo, cara, é isso, já sei, resolvi. Já aconteceu muito comigo dirigindo. Também, outra forma de meditar. Por Dirigindo. que nesses momentos? Porque é um momento que a nossa mente, ela tá no que eu chamo piloto automático. E aí dá espaço um pouco para esse subconsciente entrar. E tem muita coisa lá, né? Eu falo que a gente tem o hardware e o software na cabeça, né? O hardware é o consciente, o software é o inconsciente. Um sem o outro não funciona, mas o outro precisa estar, né? Senão o negócio trava. Com certeza. É muito legal mesmo. Fala, Lília.
Não, tô assim só curtindo e me Também eu percebendo nessas coisas, nesses eventos, né? Eu tô lembrando de lembro, situações, né? Eu eu fico lembro, imaginando, assim, por exemplo, situações em que uma mulher vai sozinha, entra numa reunião e ela é a única mulher daquela reunião, né? Como muitas vezes ela vai armada, né? Para que ela possa demonstrar o resultado da sua equipe, ou que ela possa defender uma ideia. Então, fiquei agora aqui refletindo, né? Como é que ela pode se preparar, né? Que sinais ela já pode ter observado antes dentro daquela equipe com a qual ela vai, né, estar ali exposta, né? E como é que ela pode usar isso a favor dela, né? Como é que ela pode perceber, né? De uma certa maneira, além de dar essa capacidade de ação e de decisão, é também uma autoconfiança fantástica, Sim. né? E que vai se refletir externamente. Não sei se É a isso aí. minha reflexão agora faz sentido. Algo que eu falo Né? muito, né, no treinamento. Quanto mais eu estou confiante, menos eu preciso me armar. Porque quando eu me armo, eu estou pesada. E quando eu estou pesada, eu não fluo. Né? Então, quanto mais desarmada estou, melhor eu tenho esses insights. Porque numa reunião, por exemplo, quantas e quantas vezes eu ia pronta para uma decisão e olhava a situação, opa, o caminho não é esse. E não adianta insistir, né? Então, o quanto a gente pode estar assim, plena, até mesmo para mudar de ideia do que a gente tinha decidido previamente, racionalmente, muitas vezes, né? Acho que esse é o grande barato. E eu acho que eu posso falar muito assim da experiência, né? Uma coisa é saber a teoria, outra coisa é experimentar. O quanto eu experimentei esses ambientes 100% masculinos, o quanto me senti vulnerável ali por ser a única mulher, às vezes até com medo de abrir a boca, e quanto, né, esse conhecimento aos poucos foi me trazendo essa, tipo, caramba, não é só por eu ser mulher, né? Eu sou uma pessoa aqui com opiniões, com colaborações e com conhecer. Eu acho que isso que é assim, acho que fantástico quando você se sente segura. Eu acho que o grande feedback que eu tenho de todas as alunas do programa até hoje é confiança. Eu me sinto confiante para fazer. Eu não sei o que é, mas eu me sinto confiante. me sinto Isso é confiante muito até para errar, né? isso Isso é muito legal, né? que é o princípio da inovação, né? Exato, perfeito. Era isso que eu ia começar a falar agora também, para a gente conversar sobre isso. Independente da área em que a mulher atua e independente do nível também de liderança que ela atua, a inovação vai ter que estar presente agora como rotina em todos os aspectos, né? Não importa se você trabalha numa multinacional quadradinha ou se você está atuando numa empresa um pouco mais livre ou até numa startup. A inovação tem que começar a fazer parte dos processos de trabalho. Né? A automação, a inovação, a troca, né, dos trabalhos rotineiros, repetitivos e manuais por máquinas, equipamentos, sistemas. A gente tem que começar a observar isso tudo. E quando você fala de aplicação da intuição para... Eu estou doida para fazer seu curso já, estou aqui me contando já que eu quero fazer esse negócio. Por vários motivos. Um deles é que assim, eu gosto de ter minha caixinha de ferramentas sempre lotada. Então, eu gosto de saber que eu posso sacar a habilidade e a intuição agora como uma ferramenta deliberada de exercício da minha liderança feminina. Eu gosto muito dessa ideia. E também por todos os aspectos que são circulares, que são orbitais no centro da intuição. Né? A gente falou sobre a atenção e observação. Agora a gente está falando sobre a criatividade. Olha quanta coisa, quantas ferramentas a gente inclui no pacote da otimização, da potencialização da liderança feminina só com essa conversa, né? E a gente falou aqui de vezes em que a gente entrou em reunião e só tinha homens e precisava se colocar e não sei o quê. E isso também gera um medo de errar muito grande na mulher, né? Não temos grandes diferenças. A gente só desenvolveu habilidades diferentes, né? Não é uma guerra entre homens e mulheres. É que a gente escolheu trabalhar a otimização e a potencialização da voz feminina nos ambientes. Mas eu sei que essa é uma habilidade que qualquer um pode desenvolver. Eu achei muito legal você ter falado isso no começo. Principalmente porque a Lead Woman não quer separar. Pelo contrário, né? A gente quer fazer a mistura que a gente quer. E é isso que é o grande barato. É o vucu-vucu. A gente quer o vucu-vucu. E com espaços generosos para todas as vozes. E eu estou vendo a então pode ajudar nessa
nesse abrir espaços, nesse abrir Hum. caminho. Eu vou te pedir uma coisa aqui que eu nem tinha combinado nada com a Paty, não sei nem se você vai poder, mas assim, me deu uma Manda vontade, me deu ver. uma intuição. Se deu Intuição, vontade, faça. Boa, então, boa, então. a gente consegue fazer um exercício rápido aqui com o pessoal que está nos assistindo para desenvolver intuição, alguma coisa Podemos. prática que a gente consiga provocar esses sentimentos nas pessoas, essas sensações nas pessoas? Anise, desculpa, não estava Claro, preparado, não estava no roteiro, mas, poxa, se a gente conseguisse vamos fazer lá. isso, ia ser bem legal. Então vamos lá. Eu gosto muito de um exercício que é visual, Uhum. tá? Eu vou pegar aqui, tá aqui na minha frente hoje, só um minutinho. Olha só, não tá na frente aí à toa, hein? Tadã! Aqui, minha filha, a sincronicidade bateu. Total. Eu gosto muito dos oráculos, mas o oráculo como ferramenta de exercício visual, né? Mas por que que eu gosto dos oráculos? Geralmente tem uma historinha ali atrás, né? Uhum. Então, eu vou pegar uma carta, vou botar aqui na frente, vocês vão olhar. E é legal essa interação. Quem tiver aqui, na hora que olhar a imagem, a primeira coisa que passar a cabeça pode ser uma palavra, uma frase. Se quiser compartilhar, vai ser perfeito, Vai tá? ser ótimo. Tá aí o Então, chat aberto pra isso. então vamos lá. Fecha os olhos um pouquinho, respira fundo umas 3 vezes. Respira, relaxa. Quando você sentir, abre os olhos. Eu vou botar a imagem aqui. Esse aqui eu peguei aleatoriamente. Eu sei que está invertido, mas acho que dá para ver, Tá, tá? tá. O que passar a cabeça, muito bom. Colo, muito bom. Acolhimento. Pra mim tá acolhimento. Coloquem aí no chat, gente, olhando essa imagem, qual é a primeira coisa É, que vem na mente que de vem na vocês? cabeça. Isso aí. O que isso desperta? E o que te chama atenção também na imagem, né? Proteção, acolhimento. Então começa a ver o que que essa palavra tem a ver com alguma questão que vocês estejam experimentando no trabalho ou em algum lugar. Faz essa associação. E a primeira coisa, quando eu falei, pensa num desafio teu que você esteja passando naquele lugar. E conecta, porque possivelmente tem aí alguma historinha. E aí começa a entender que palavra é essa, que imagem é essa e que situação é essa. E deixa a cabeça fluir um pouco, sem raciocinar. Eu gosto muito de escrever o que passa a cabeça, né? Então eu sempre coloco uma questão, e isso é algo assim, quem já fez o programa, ninguém entra no programa sem uma questão definida. Aí é feita toda uma estrutura de conhecimentos e conceitos, e ao final a gente traduz aquilo ali numa ação. Porque a ação ela tem que concretizar essa intuição. Não é só sentir, por isso que é tomada de decisão. A decisão é agir, é escolher, né? E escolher sem medo de estar perdendo, mas ganhando alguma coisa. Isso é muito, acho que assim, eu gosto muito desse exercício, um exercício rápido e desconectando um pouco, né? Acho que o oráculo para nossa, nos nossos tempos, ela tomou 2 lugares, né? O lugar do místico e aí afasta um pouco o outro, mas pensando muito que o oráculo era uma ferramenta de decisão dos generais de guerra do século V. Sim. Todo general de guerra, bam, 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 tinha seu oraculista do lado dele. E ele não tomava nenhuma decisão sem isso, né? Então, é trazer um pouco dessa ferramenta oracular para o nosso dia a dia, né? Acho que isso que é o mais legal de tudo. Super Nossa, muito obrigada. bom. O chat aí tá bombando. Caraca, verdade. Nossa, muito bacana mesmo. Muito legal isso. Bom, Lilian, a gente está começando a chegar aí no final da nossa live já. Caramba, tanta coisa ainda para falar, da vontade. Bom, eu sou suspeita de falar porque eu já fiz há anos o curso. Enfim, e a gente tem uma novidade, né? Para as nossas alunas, a nossa formação Blow Up vai abrir matrículas para a nossa primeira turma, que inicia dia 27 de setembro. E temos uma parceria fantástica que a gente vai falar agora com a nossa queridíssima Anis. Não é, Lilian? E aí? Você conta? Eu conto, adoro contar coisa bacana, assim, gente. Então, assim, primeiro, muito obrigada por todos que estão aqui na live. Estou muito feliz com a participação de vocês. Anis, Olha aí a Ju. Daqui a pouquinho a gente vai falar de você, querida.
Anis, você é uma mulher incrível, fascinante, de verdade, assim. Gratidão. Bacana. Que bacana a forma como você instrumentalizou coisas que para muitas pessoas é aéreo, é etéreo, é místico, né? Transformar isso em ferramenta. E eu vou arriscar aqui como ferramenta de luta, como ferramenta de batalha, é uma ferramenta não bélica, apesar de nos ajudar a ganhar algumas lutas aí. E essa conexão entre o seu propósito e o propósito da Lead Woman fez nascer uma parceria muito bacana. Então, para as primeiras 5 inscritas no curso, na formação Bloom Up, a gente vai colocar aqui para vocês o link. A Samantha acabou de colocar. A Samantha acabou de colocar o link, então, leadwoman.com.br/Bloom Up. As 5 primeiras mulheres que se inscreverem no curso ganham gratuitamente esse curso da Anis, que é da intuição e inovação. Da intuição e inovação. Da intuição e inovação, que vai colocar em prática isso tudo que a gente está conversando. É mais uma ferramenta fantástica na sua pochete. Né? Eu sou cringe, eu posso falar pochete. Pois é, podemos. Todas nós. Na sua bolsinha de mão. A bolsinha de mão também serve. Mas assim, gatas que estamos assistindo, presta atenção nisso. Além de fazer a formação Bloom Up, você vai ganhar a formação, o curso da intuição e inovação com essa pessoa fantástica que é a Anis. A Ju tá colocando a nossa backpack. Ok. Backpack muito Dora Aventureira e tal, mas ok. Isso aí, Dora Aventureira. Tem para todos os gostos. Todos. Dos anos 80, com a pochete, da bolsinha de mão, a aventureira, tem tudo. Tem tudo. Isso é que vale. Cada vez mais a gente criar realmente essa rede de mulheres fortificando umas das outras e colocando a tal da sororidade em prática, não é? No dia a dia. Então corre lá, galera, divulguem, a gente também vai fazer uma divulgação bacana no nosso Insta, no LinkedIn, falando dessa nossa promoção aí bacana, da parceria com a Anis, da Intuição e Inovação. E ainda tem mais uma coisa que a gente não falou, Lilian. Cadastrou lá no Bloom Up, ganha o e-book Inspirações com 10 mulheres incríveis que você precisa conhecer para se inspirar. A gente fez com muito carinho e é isso, estamos aqui aguardando vocês todas correndo lá, clicando no Bloom Up para fazer essas 2 formações nossas juntas. Isso vai sair uma coisa maravilhosa lá no final, todas vão sair muito empoderadas, confiantes, cheias de autoestima, alta confiança. E amanhã temos uma live maravilhosa com essa lindona que está aí no chat falando, que é a Juco Hunting, Ju Tourinho, amanhã, nesse mesmo bate-local, bate-canal, 19 horas, no Insta da Lead Woman. Vamos falar de tendências e liderança feminina no Brasil e no mundo. Essa mulher aí é viajada, viu? Ju amanhã vai trazer... Uma mulher viajada. Essa mulher. É a mulher da backpack. Exato, entendeu? É outro nível, é outro nível. Mas tudo bem. Isso, é a mulher das tendências, é a mulher das tendências. Então é isso, queridas. E pra gente encerrar, deixa uma mensagem para essa mulherada forte que está aqui nos assistindo, para as mulheres que vão nos assistir depois na versão gravada. Deixa um recado seu pra gente. Eu tô me incluindo nas mulheres da plateia. Acho que o grande recado é: reconheça seu superpoder e não tenha vergonha nem medo de usar. Simplesmente use seu superpoder, seja ele qual for, né? Acho que quanto mais eu reconheço, né, o meu superpoder e coloco em prática no mundo, né, melhor e mais confiante, mais segura e mais mulher eu me sinto. Né? Acho que é isso, esse é o recado. Anis, gratidão. Gratidão. Querida. Muito grata, adorei. Eu também, estou adorando, não quero acabar de falar. Obrigada. Mas corre lá, galera. Todos vocês. Formação Blow Up, tá aí no nosso chat. Samantha, coloca aí pra gente, please. Tem lá um e-book fantástico, matrícula para o nosso curso, que começa dia 27 de setembro. E para as 5 primeiras que se matricularem, a formação da intuição, a inovação com a Anis Fraga. Nossa, ainda tem mais novidades por aí que vai chegar e a gente vai colocar no nosso Insta, no nosso site, no LinkedIn para todas vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todas e todos. Muito grata. Gratidão, Anis, gratidão a tantas amigas que eu vi aqui. E quem for nos assistindo gravado, muito obrigada. Gratidão a todos que vieram aqui, minhas alunas, primos e pessoas que amo tanto, minha irmã do coração. Gratidão pelo convite. Gratidão mesmo.
Valeu, gente. Obrigadão. Vejo vocês amanhã. A gente vai Segue a gente lá. com azul. Até amanhã, Isso gente. aí, até amanhã. Segue a gente lá no Insta. Beijos, Lead Woman, formação Glow Up. Tchau, tchau.